Fala galerinha, tudo tranquilo? Ó, eu sei que a gente está se alongando bastante nessa sequência, né, de agricultura e tudo mais, mas eu queria justificar para vocês uma coisa, tá? É, Depois que a gente passar por isso, praticamente não vai ter nenhum assunto dessa parte que a gente não tenha comentado, tá bom? Então é para tapar qualquer buraco, beleza? Então, bora lá. A gente vai falar sobre as relações de trabalho no campo, né? Relações essas que praticamente desapareceram, né? Eu faço parte de uma geração que, por exemplo, quando eu era bem novinho, tá? Tipo, nas férias do meio do ano, nossa, legal pra caramba. Uma das coisas que a gente fazia era ir catar algodão, né? Falando, nossa, mas criança? Sim, criança. E a gente ia, tipo, no caminhão, né? Era, tipo, brincadeira de férias, era ir fazer isso. Ou seja, as nossas relações de trabalho, tanto na cidade quanto no campo, elas evoluíram e evoluíram muito, né? Pro campo, essas relações de trabalho não dá nem para a gente fazer um balanço se foi mais positivo ou se foi mais negativo. Por quê? Porque elas quase desapareceram, né? Fala, nossa, mas então é bom, porque teve mecanização. Beleza, e o tanto de pessoas desempregadas que você acaba criando que agora não vão ter de onde tirar seu sustento, ou então vêm para a cidade, né, e acabam sofrendo, digamos assim, abusos trabalhistas ainda piores, né? Mas enfim, primeiro deles, então, é o trabalhador temporário ou boia fria. Né? O trabalhador temporário ou boia fria vai ter esse nome exatamente por isso. Ó. Esse cara aí é claramente um cortador de cana, né? Ele está comendo ali na marmita dele, porque o cara ele vai sair de casa umas 4, 5 da manhã, né? Porque quando o sol nascer é para ele estar na roça, prontinho lá para ir cortar cana. E daí o que, que esse cara tem que fazer? Ele tem que acordar umas 3 da manhã, por aí, para fazer comida, né? Então ele vai lá, faz a marmita dele, né? Pega o ônibus, vai para a roça e como é longe o local de trabalho, eles não vão voltar para almoçar, né? E muito menos a empresa que contrata vai criar uma estrutura ambulante de laboratório, de lanchonete ou coisa assim do tipo, né, de refeitório, para que eles comam. Deveria, né? Montar uma barraca, umas tendas lá e tudo mais, mas não, para que gastar dinheiro com isso? Mas enfim, se chama boia fria então porque quando ele vai comer, sendo que ele fez tipo, umas 3 da manhã, 4 da manhã a comida dele, lá para 11 horas, meio-dia, esfriou, né? Então, esse trabalhador temporário, qual a característica dele? O próprio nome diz, trabalhador temporário. Né? Ele não é contratado para um ano todo, então ele não vai ter férias, ele não vai ter uma série de benefícios, né, de quem tem carteira assinada anualmente em contratos fechados, né? Então ele vai ficar aí sempre à mercê. E esse cara, ele tá quase para desaparecer do campo. Por quê? Porque tem máquina para colher soja, para colher tudo, para colher cana, né? Tem máquina. Então, logicamente que ele se encontra bastante ameaçado, né? Boa parte daqueles trabalhadores que foram expulsos do campo pela Revolução Verde, eles acabaram virando trabalhador temporário, né? O cara vai para a cidade, mas o que, que ele sabe fazer da vida? Ele sabe trabalhar no campo, na roça. Então ele acaba virando o chamado boia fria. Beleza? Poceiro. Poceiro é o seguinte: o poceiro é um cara que, por exemplo, foi para a região do centro-oeste, para a região norte, e ele simplesmente tomou posse de um local. Né? Ele foi lá e começou a morar lá. Ninguém veio, ninguém falou nada, ninguém encheu o saco, então ele fica lá. No final das contas, pela nossa lei, ele ganharia essas terras porque se ele estava lá, se mantendo lá por tanto tempo, né? Se eu não me engano, acho que é no mínimo 5 anos, e ninguém se incomodou com isso, é porque essas terras elas não estavam sendo utilizadas. Então, deixa para ele, né? Beleza. Então, o poceiro, ele é um proprietário de terra, só que ele não tem os documentos, tá bom? Por exemplo, no estado de São Paulo existem poceiros? Olha, agora, atualmente, é muito raro.
muito raro. Por quê? O estado de São Paulo possui solos caros, né? Então ninguém vai ter uma fazenda e deixar ela improdutiva no estado de São Paulo. Até porque se eles deixarem ela improdutiva, o MST brota lá, né? No estado de São Paulo, minha Nossa Senhora, é perfeito, né? Então, logicamente, no estado de São Paulo tem raros casos, raros. Mas onde ainda tem poceiro? Centro-Oeste, região Norte, tá bom? Nessas duas ainda temos bastante. E aí a gente tem o grileiro. Grileiro tem esse nome pelo seguinte, ó, né? Ele forja um documento e ele chega, na maioria dos casos, e vende para o poceiro, né? Ele pode chegar para o poceiro e falar assim, olha, eu sou o dono dessas terras, tal, você não quer comprar de mim? Só que na verdade é mentira, né? Porque ele na verdade se chama grileiro porque dizem que se você pegar o papel e colocar numa gaveta com os grilos, como está aí na imagem, o papel fica com características de envelhecido, né? E daí o que esse cara faz? O grileiro, então, na verdade, ele é um golpista. Em vários e vários casos, o que eles faziam? Você não pode comprar ou vender uma terra que tenha um poceiro. Você tem que primeiro resolver essa questão. Então, daí os caras queriam, por exemplo, comprar uma determinada propriedade, só que tinha um poceiro lá. Daí o que os caras faziam? Ó, compra aqui então a propriedade da terra, ou então eu vou te vender isso aqui. Só que mesmo assim os caras acabavam tocando embora esse poceiro. Né? E em vários e vários casos eles matavam ainda o cara. Eles arrancavam o dinheiro do cara vendendo documento e tudo mais, ou então chegavam e falavam assim, ó, eu vou comprar essa fazenda aqui, mas vou fazer um acordo com você, vou te comprar terras ali, sei lá onde, tal, esses aqui são os documentos, né? E o cara assinava tudo, crente de que era, e vazava, ia embora. Quando ele ia embora para a região que era prometida, na verdade ela não existia, ou então era propriedade de uma outra pessoa, né? Já pensou, você tem um sítio, uma fazenda, e chega lá um cara falando que vai mudar para lá porque ele comprou aquilo. Então, o grileiro, ele é um golpista, tá bom? E aí a gente tem os arrendatários. O que é um arrendatário? O arrendatário, ele aluga terra, né? É a mesma relação que você tem, por exemplo, se você mora em uma casa alugada, em um apartamento alugado, ou quando você for alugar a sua casa para sua república ou apartamento, você vai ser um arrendatário, né? Então o arrendatário, o que ele faz? Ele aluga a terra por um período, né? Ele vai lá e ele vai pagar isso, ou mensalmente, ou no final, quando ele produzir, né? Existem esses acordos aí, beleza? E daí temos o meeiro. O meeiro, o próprio nome diz, é meio, né? Então acontece o seguinte, ó, você tem um trabalhador, ou então alguns trabalhadores, e o dono das terras. E aí esses caras chegam num acordo, que é o seguinte, o dono das terras vai dar as terras, né? E os trabalhadores vão trabalhar na terra. Quando produzir, quando você tiver o resultado final, os dois vão dividir. Pode ser divisão meio a meio, ou então em porcentagens, tá? Mas então é exatamente essa a relação. E por que esse cara não vai ser um trabalhador temporário? Bom, porque o trabalhador temporário vai receber um salário, que pode ser pela sua produção ou não. Já o meeiro, não. Ele é, digamos assim, ele é meio dono, né? Então, ele vai pegar o dinheiro com a produção final, com o resultado, então, do seu trabalho. Beleza? Ele divide, então, com os donos das terras. Os assentados, eles serão, por exemplo, os sem terras, que fizeram uma invasão e tudo mais, e acabaram recebendo terras. Eu não sei se vocês sabem disso, mas boa parte dos sem terras que estão em uma invasão, ou seja, eles invadiram uma fazenda, uma propriedade improdutiva, não significa necessariamente que eles vão ganhar aquela terra, né? Mas por que existem as invasões? Porque as invasões são exatamente para o governo acelerar o processo. E boa parte das vezes que eles invadem as terras, não tem como o cara manter depois aquelas terras para produção. Por quê? Bom, porque como é uma invasão, eles ficam lá na região, no território. Uma das coisas que eles fazem,
né? Eles têm que improvisar banheiros, né? E daí, como é que você vai plantar numa terra que os caras fizeram, sei lá, alguns banheiros lá no meio? Não pode, não pode, né? Então, logicamente, o MST ele age através das invasões para que acelere-se o processo, né? Então, de reforma agrária, beleza? Mas os assentados, então, serão as pessoas, você bem pode ver, ó, todos eles aí estão com a camisetinha vermelha, né? Só um que está sem o bonezinho vermelho, mas sim, eles são assentados do MST, né? E daí o que vai acontecer? O assentado, então, é um cara que sim, já pode ter realizado uma invasão, mas ele recebeu suas terras. Então isso aí, ó, essa imagem não é de uma invasão, é de um assentamento. São famílias, então, que receberam terras do governo, beleza? Da reforma agrária, logicamente. E daí a gente vai para o espaço agrário, né? Estrutura fundiária do Brasil. Ou seja, por que o Brasil tem a estrutura que tem? Bom, antes de mais nada, eu nem coloquei aí, mas anote e fique com isso na cabeça já. A frase para se falar de como as terras são divididas no Brasil é a seguinte, ó. Muitos têm pouco e poucos têm muito. Guardou? É essa, sem segredo nenhum. É o seguinte, muitas pessoas têm pouca terra. Pouca, tipo assim, a maioria das pessoas tem sítios. E algumas poucas pessoas têm mega fazendas. Então, poucas pessoas têm muita terra, né? O que isso demonstra? Demonstra, então, uma concentração de terras nas mãos de poucas pessoas, tá? E como que tudo isso vai começar? Tudo isso vai começar com as sesmarias, né, de 1530, 1822, que vão dar o direito ao uso das terras, né, que é exatamente esse aqui, o primeiro mapinha lá do Brasil, né? Então, aqui, né, seriam as capitanias hereditárias. Cada região dessa aqui pertence praticamente a uma família só, né? Você bem pode ver que são áreas imensas, imensas, muito, muito grandes, né? Então, essa concentração de terras, ela é histórica no Brasil, desde o seu início, desde o seu princípio, né? Passando isso, a gente vai ter os chamados plantations, nem é passado, né? Mas aí no mesmo momento. Os plantations são, então, grandes propriedades monocultoras com grande número de trabalhadores, como a gente já viu, né? Então, o que vai acontecer? Nessa grande propriedade, a mão de obra, mas na verdade o meio de produção, é como se o trabalhador fosse duas coisas, né? Serão os escravos. Então, logicamente, que tudo vai funcionar em torno do escravo. Você até pode ter aqui o moinho lá da cana, né, para transformar, para fazer o açúcar, só que na verdade ele nem tem um motor, né? Quem vai fazer ele funcionar são os escravos, né? Olha só, os caras que acabavam então fazendo força aí e tal. Na maioria das vezes, pode ver aqui, ó, você tem bois aqui puxando, né? Por quê? Porque você mataria o escravo, mas sim, tinham moendas pequenas que era o escravo mesmo que puxava, tipo assim, ó, se algum escravo tivesse feito cagado e tudo mais, põe ele para puxar a moenda o dia inteiro. Então, lógico... desculpa, passei, né? Então, acontece o seguinte, a gente vai ter em 1850 a Lei de Terras. O que vem a ser a Lei de Terras? Bom, só você pensar historicamente, você vai se lembrar que tem uma outra coisa que é de 1850, que é a Lei Eusébio de Queiroz. Na verdade, em 1850, o Brasil já não aguentava mais a pressão da Inglaterra para acabar com a escravidão, né? E daí eles vão ter a Lei Eusébio de Queiroz, que é exatamente para, digamos assim, peraí que a gente precisa pensar aqui no plano, aqui alguma coisa, né? Então, em 1850, sai o plano deles, que é o seguinte, você já pensou se acabasse com a escravidão, o tanto de escravo que existia no Brasil e terras ainda que não tinham donos, era só os escravos irem para essas terras e eles acabariam se transformando nas pessoas mais ricas do Brasil rapidão. Por quê?
Bom, porque lembra que eu falei? Eles eram o trabalhador e também o meio de produção, né? Hoje, por exemplo, quem é rico detém o meio de produção. Quem é pobre é só o trabalhador. Então, o trabalhador vai lá para fazer o meio de produção funcionar, né? Por isso que nesse negócio da quarentena, nossa, o cara tem que trabalhar, ele tem que trabalhar, vamos, tá tudo normal. Então, na verdade, quem está querendo voltar a trabalhar e tudo mais é o rico, porque ele deixa de ganhar dinheiro. Mas o que acontece? O escravo aí, nessa questão, ele é os dois. É tipo, ele acumula cargos, né? Então, se ele conseguisse terras, que eram baratíssimas nessa época aqui, ele ia ficar rico muito rápido. Então, a lei de terras, ela é, na verdade, para limitar o acesso às terras. O que os caras vão colocar, então, ó? Toda terra sem uso não é que ela não tem dono, ela é do Estado, né? As chamadas terras devolutas e tudo mais, elas são do Estado. Se você quiser comprar terra, você tem que comprar num leilão. Então, tipo assim, eu quero comprar sei lá qual terra, beleza, quanto que custa? Tanto. Na verdade, era o leilão, o cara dava o lance. Por quê? Porque se ele desse o lance, outro cara mais rico, ou vamos ser bem direto, um outro cara branco, por exemplo, poderia impedir que um negro comprasse. Por quê? Porque eles não queriam dar o acesso às terras, né? Outra coisa, se mesmo assim, se porventura, né, imagina, tipo, um feitor, um ex-feitor, comprasse terras junto com os negros, e daí, tipo assim, nossa, lá na hora do leilão eu não sabia que ele era representante dos caras. O que eles faziam? Depois da compra, se você tivesse o dinheiro para comprar à vista, ainda tinha uma análise da compra, tinha tipo uma comissão, né, para entender, para ver quem que era, para ver se podia ou não, né? A ocupação por posse, então, fica proibida, né? Exatamente para você cortar o acesso de quem fosse escravo, beleza? E daí a gente tem, evoluindo nessa história, e basicamente finalizando, a concentração de terras e os conflitos nos campos, né? Em 1930, a gente vai ter, principalmente na região do Nordeste, a formação das chamadas Ligas Camponesas, né? O Partido Comunista Brasileiro, então, vai estar encabeçando isso, e essas ligas camponesas, elas serão organizações para conscientizar os trabalhadores e para organizá-los. E principalmente no Nordeste, chegou-se a um período que os trabalhadores se organizaram e eles conseguiram subir os seus salários, né, o tanto que eles ganhavam, que eles estavam quase começando a comprar terras e coisas do tipo. Né? Por quê? Porque eles acabaram provando que eles são mais importantes do que os proprietários. Beleza. Fala, nossa, meio socialista isso. Meio? Não, é completamente. Não é à toa que o PCB está aí no meio, né? Com a chegada de 1964, os militares tomando o poder, logicamente que esses caras vão ser vistos como os subversivos máximos, né? Os caras já vão lá, já aprendem, já dão sumiço neles todos, né? Só que uma coisa que fica muito interessante, em 1965 tem o Estatuto da Terra, e o Estatuto da Terra, mesmo sendo feito pelos militares, ele não vai conseguir, digamos assim, desculpa, ó, tinha esquecido. Tem a imagem das ligas camponesas, tá vendo? Olha só quem que é esse carinha aí do desenho aí da foto, né? Logicamente que é o Che Guevara, né? E é lógico que são os caras com influência direta do socialismo, né? Isso aqui eu coloquei, ó, para demonstrar o Estatuto da Terra, que é o seguinte, deixa eu voltar só. Em 1965, com o governo militar, mesmo assim, eles vão acabar reconhecendo o seguinte, ó, eles reconhecem a função social das terras. Por quê? Terra é para produzir alimento. Se você mora na cidade, você não vai conseguir produzir seu próprio alimento. Então, a obrigação de quem mora no campo é produzir terra. Por isso, a terra, vai ter o segundo ponto aí, ela não pode ter propriedade absoluta. É meu e ninguém toma. Vou deixar lá parado mesmo. Não, não, não. Você tem que produzir alimentos. Né? Se você não o fizer, a reforma agrária vai acontecer. E aí você pode se perguntar, teve reforma agrária então no governo militar? Exatamente por isso a imagem. Né?
eles colocaram, fizeram lá o Estatuto da Terra, né? Mas, logicamente, que eles não vão fazer reforma agrária. É aquela coisa, eu só vou, né, me precaver aqui, mas o que que acontece? Os grandes proprietários de terra, na verdade, eles estavam todos alinhados, então, com o governo militar, né? Então, logicamente que não vai acontecer uma reforma agrária ou coisa do tipo. Na década de 70, a gente vai começar, dentro do governo militar, a ter a chamada expansão da fronteira agrícola, né? Tem vários outros nomes também, Marcha para o Norte, né? Mas o que vem a ser isso? Bom, é exatamente um plano para você conseguir habitar e tornar, digamos assim, ó, eles chamavam até de modernizar a região norte, a centro-oeste, né? E essa imagem aqui, ó, é o chamado Arco do Desmatamento, né? Esse Arco do Desmatamento está relacionadíssimo com essa expansão aí da fronteira agrícola, porque é exatamente onde está acontecendo o maior desmatamento, né? Em relação à região norte aí para tentar entrar na Amazônia. Por quê? É onde você tem a ampliação da produção dos campos para a criação de gado, plantio de soja e assim por diante, né? O que vai acontecer, ó? O governo militar ele vai gerar facilidades então para as pessoas irem para essa região. Só que só pessoas que têm dinheiro que vão conseguir produzir. Produzir não, né? Comprar terras. Então daí os caras vão lá, compram terra. Você já parou para pensar que quem é do estado de São Paulo e tem bastante dinheiro e fica sabendo que a terra lá é bastante barata ou coisa do tipo, o cara fala assim, não quer saber? Eu vou vender meu sítiozinho, ou então, sei lá, vender meu carro e vou comprar uma fazenda, sei lá, em Goiás, né? Em Mato Grosso, Tocantins e coisas do tipo, né? No Pará, o cara conseguia fazer isso, fácil, fácil. Então, o que começou a acontecer? Exatamente começou-se a se notar uma ampliação da concentração de terras, né? E daí a gente vai ter outras coisas, como por exemplo, ó, terras com poceiros índios não poderiam ser vendidas. Meu, se hoje morre ativista contra a exploração da floresta amazônica e coisa do tipo, você já pensou na década de 70, década de 80, né? Pará, lá dentro da floresta amazônica. É lógico, então, que a gente vai começar a ter imensos conflitos, né? Por exemplo, sobre a demarcação de terras. A demarcação de terras é uma coisa muito simples no papel, que é o seguinte: você tem populações indígenas e essas populações têm direito às terras. E o que seria o certo de se fazer então? Beleza, falar, vamos fazer uma fila aqui, vamos por ordem alfabética, né? O Y vai ser a maioria. Então acontece o seguinte: se eles fizessem isso e demarcassem todas as terras, o índio teria o documento lá das suas terras. Então a pessoa não poderia invadir, né? Mas o que acontece? Eles têm imensas áreas que são muito interessantes para o plantio de soja, para a criação de gado e assim por diante. Então é lógico que isso vai gerar conflitos. Por quê? Porque os caras querem tomar essas terras, querem ver se tem ouro, petróleo, né? Não se esqueça que na Amazônia tem, diga-se de passagem, ouro é até mais interessante, né? Então, logicamente que isso vai gerar inúmeros conflitos com índios, com poceiros, né? Tudo que tem direito. Você bem pode ver que tem cara armado aí no meio, né? Isso aí não é de brincadeira, os caras atiram mesmo, né? Então, logicamente que nós vamos começar a ter diversos e diversos conflitos. O MST vai ser fundado em 1984, vai representar uma briga mais direta e também política, né, pelas terras, e logo depois, em 1986, ó, tem a fundação da UDR, da União Democrática Ruralista, né? Então, logicamente que os dois serão representantes de classes diferentes e serão oposição total, no mais amplo sentido, tá? Tipo assim, você pensar em bala e facão, vixe Maria, isso aí é todo ano. Todo ano acontece, então, diversos conflitos, tá bom? Seriam, então, os dois lados mais antagônicos aí dentro da nossa política, beleza?
um querendo a reforma agrária e outro nem a pau. Por exemplo, demarcação de terras indígenas, MST, a favor, o DR, contra. Então, é aquela coisa, né? Qualquer coisa que um é favorável, o outro é contra, talvez só por birra. Parece um mundo bipolar, beleza? Então, senhores, é isso. Um abração para vocês aí, bons estudos e até mais. Tchau, tchau.